sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Karen Albuquerque, faço parte da equipe de marketing da Quima e hoje conto com a participação da Ana Pellegrino, nossa diretora de desenvolvimento técnico aqui na Quima. E hoje a gente vai debater um assunto muito importante, como as exigências do mercado estão cada vez aumentando em relação à certificação. Se você trabalha na área de certificação ou na indústria de alimentos, provavelmente você já sentiu que essa pressão do mercado tem aumentado. Ana, muito obrigada pela sua participação, é uma honra ter você aqui conosco. E se você quiser se apresentar um pouco, fica à vontade. Oi, Karen, obrigada aí pelo convite. Que ideia legal de fazer um podcast sobre assuntos técnicos. A gente não tem muito conteúdo assim, né? Então é um prazer estar aqui falando um pouquinho das normas técnicas. E o assunto de hoje vai ser a versão 7 da FSC, coisa nova que foi publicada há pouco tempo, né? Eu sou a Ana Pellegrino, diretora técnica da Quima, faço auditorias já há 12 anos nos esquemas de FSI e estou aqui para ajudar e responder as perguntas que forem pertinentes e produtivas para o pessoal. Ótimo, Ana. Obrigada novamente pela sua participação. E para a gente começar, é uma pergunta muito importante. Para empresas que querem iniciar no ramo da certificação, o que mais você escuta hoje? Bom, é um caminho sem volta, né? Então, as empresas que querem estar no mercado, querem estar pronta para vender, têm que procurar uma certificação reconhecida internacionalmente. E a FSC é uma delas. No Brasil, é a norma que mais tem certificados, né? Então, é um passo importantíssimo para essas pessoas, para essas empresas, né? Que querem estarem prontas para o varejo, para fazer marcas próprias e para exportarem também. É um ponto muito importante. O que eu mais escuto é qual é o caminho, né? Como Sim. que faz, né? É rápido, é lento, quanto tempo? Então, tudo isso são dúvidas que o pessoal tem na primeira certificação. Ótimo, Ana. Bom, e para a gente começar a abordar o tema da FSC, né, especificamente, quais foram os motivos dessa atualização da versão 7? O que levou a FSC a lançar uma nova versão foram vários motivos. Um desses motivos foi a conferência de 2024 do GFSI, que já teve algumas exigências. A norma, de uma forma geral, sempre está em melhoria contínua, então às vezes vê algum requisito que não está bem escrito, quer deixar mais claro ou melhorar aquela descrição, aí vem uma nova versão. E também, o ano passado, teve a publicação da ISO 22002 no meio do ano, e aí também essa versão veio aí contribuir e trazer essa nova versão para completar o esquema FSC 22000. Muito interessante, Ana. E acredito também que essa atualização veio por eles sentirem um pouco dessa necessidade de mercado, né? O mercado vem se modificando a cada dia, então acredito que também os donos dos esquemas sintam essa necessidade de atualização. E quais foram as principais mudanças, assim, no geral? Quais foram as principais mudanças que a gente teve nessa versão 7? Bom, a versão 7 veio com requisitos novos para auditorias multisite, teve alterações de requisitos de exigências de laboratório, alguns pré-requisitos, rastreabilidade para todas as categorias. Veio uma coisa nova que é a IA, que veio focada para certificadoras, ainda não para a indústria. E cada vez mais os requisitos trazem um pensamento de análise de risco. Então, isso está muito forte nos requisitos e isso é uma mudança que veio para ficar, porque deixa a norma mais aplicável, né, para qualquer tipo de indústria ou tamanho de indústria. Ótimo. E muito interessante esses pontos. O próximo deles que eu ouvi também bastante é fraude alimentar e defesa alimentar, que são dois temas, né, que saíram aí do rodapé das auditorias e foram, né, para o centro aí e viraram foco. Você pode falar um pouco mais sobre eles? Sim, os requisitos continuam iguais. A gente necessita de uma avaliação de vulnerabilidade, de ameaça. Mas o que mudou na versão 7 é que agora as pessoas, a equipe que
que faz essa análise de risco precisam demonstrar a competência delas. Então, isso que entrou aí na versão 7 para esses 2 requisitos. E alérgenos? O alérgeno para o pessoal de fabricação de alimentos não mudou, continua tendo que ter um plano de alérgenos ou alergênicos. E o que mudou foi para a categoria de alimentação animal, ou ração ou PET, que tem que seguir a legislação ou, se não tiver, pode ser não aplicável. Certo. E vindo um pouco dessas mudanças que você mencionou, além delas, quero destacar 3 novidades da versão 7 que respondem diretamente às pressões que já chegaram através do mercado, que são a rastreabilidade, sustentabilidade e, como a Ana mencionou, a inteligência artificial, que hoje é falada em todos os lugares. Então, começando pela rastreabilidade, Ana, o que você poderia falar um pouco para nós? Que agora a rastreabilidade saiu daqueles requisitos de categoria e foi para todo mundo. Então, todas as categorias devem cumprir os requisitos de rastreabilidade. Então, é para todo mundo agora. Interessante. Inclusive estocagem. Todas as categorias. Todas as categorias. E pensando no termo de sustentabilidade e perda e desperdício de alimentos, como que essa atualização acontece? Esse assunto já tinha na versão anterior, só que nessa versão 7 ficou mais claro, e o que está exigindo é que as empresas agora tenham metas claras e objetivos para esse tema. Então, cada vez a sustentabilidade está ficando mais presente na 22 para atender também as ODS. Ótimo. E a sustentabilidade é uma pressão aí do mercado. A gente sabe que a tendência é cada vez mais as empresas partirem para uma área mais sustentável, por ações mais sustentáveis, né? E de acordo com o ODS. E para fechar esse ponto, em relação à inteligência artificial, pela primeira vez presente no FSC e que gerou muitas dúvidas, né, das pessoas. Você pode falar um pouco mais para nós? Sim, é um tema super novo, acho que para todo mundo. Na última conferência desse ano do GFSI, veio como assunto de várias palestras, né? E o que veio na versão 7 da FSC 22000 é uma IA focada para certificadoras, no sentido de análise de dados. Antes a gente falava bastante que a auditoria é a foto do momento, só que com a IA, com a inteligência e com a análise de dados, não é mais uma foto, é um filme. E você consegue avaliar um período, um histórico. Então, ajuda o auditor na tomada de decisões. Mas isso ainda é muito novo. Mas isso é muito importante, essa mudança. Porque a IA veio para ficar e todo mundo está usando, né? Então, é uma coisa que ainda vai chegar na indústria. Ainda não é para a indústria, ainda é para certificador, mas é um comecinho aí que veio para ficar. Exato. E até pensando em termos da certificadora, né, também falando do nosso lado, eu acho que essa é uma grande mudança vinda para nós, né, do ramo de certificação. É uma grande mudança. Uma mudança positiva, eu diria. E tem além dessas, né, um outro ponto importante e para quem tem operações de múltiplos sites, como que vai funcionar? O que mudou na versão 7 é que entrou a categoria B3, que é a categoria de produtos vegetais. Então, para essa categoria que antes não podia fazer auditoria multi-site, agora pode. Entendi. E Ana, o que toda empresa certificada quer saber? Quando devem começar a agir e qual que é o cronograma oficial? Bom, deve começar a agir agora. O mais rápido possível. O mais rápido possível. A norma ela foi publicada em 1º de maio de 26, esse ano. Ela vai ter aí um ano, né, para certificadoras, auditor e para as empresas se prepararem. Então, ela pode começar a auditoria dela em 1º de maio de 27, ano que vem. E vai ser obrigatória em 1º de maio de 28. Então, esse é o cronograma. Mas um ano passa muito rápido, passa né, mesmo, Karen? Passa. Então, as empresas costumam falar que o auditor acaba de sair e já está chegando de novo, porque um ano realmente passa muito rápido. Verdade. E para a gente fechar esse tema, quais são as 3 ações prioritárias que uma empresa certificada deve tomar agora?
Bom, fazer um bom treinamento, Com né, certeza. para conhecer as mudanças de uma forma mais profunda e poder implementar. Fazer uma auditoria de gap analysis, entender como eu tô e o que falta, e esse que falta é um plano de ação robusto para implementação, depois verificado por uma boa auditoria interna, e aí a empresa está preparada para ser auditada na versão 7 da FSC 22000. Sim, e quando os esquemas normalmente lançam, né, uma versão nova, as empresas se assustam normalmente, né? Mas é todo um processo, que nem você comentou, ainda tem um ano para fazer todas essas ações, para que tudo isso seja organizado. Então, empresas, mantenham a calma, que logo vocês se organizando, acredito que vocês consigam chegar realmente na certificação final, né? Ana, muito obrigada, foi uma conversa super importante sobre esse tema, que tá todo mundo comentando sobre essa nova versão. Agradeço aí a participação da Ana no nosso podcast de hoje e agradeço em nome da Kima também. Karen, eu que te agradeço e parabéns aí pela iniciativa e fazer um podcast tão legal para nossa área, para segurança de alimentos. Que ótimo, obrigada, Ana.